Começando agora mais um episódio do nosso podcast. Nós somos alunos da FGV Direito Rio e fazemos parte de um podcast sobre advocacia empresarial no Rio. Estamos aqui hoje no Vieira Rezende, um dos escritórios mais importantes da advocacia empresarial carioca. Estamos aqui hoje com Paulo Vieira, sócio fundador do escritório. Muito obrigado por nos receber aqui, Paulo. É um grande prazer para mim receber vocês. Bom, para começar, Paulo, o que te levou a fundar ainda tão jovem um escritório lá em 1995 e considerando também as mudanças econômicas que estavam em andamento no Brasil? Eu acho que você já encaminhou a resposta, porque eu acho que o que explica a fundação de um escritório de advocacia com fundadores tão jovens, nós éramos três, eu, o Fábio Rezende e o Marcelo Barbosa. Eu era o mais velho dos três, com 29 anos à época. E eu acho que a única coisa que explica, e aí eu me lembro até que quando nós iniciamos o escritório, o Marcelo Barbosa, ele tinha acabado de receber a carteira da ordem, então nós tivemos que esperar a carteira da ordem dele sair para então poder registrar o contrato social do escritório. Então, assim, o que explica, né, num ambiente que nós sabemos que é um ambiente conservador, onde os clientes esperam não apenas eficiência, mas também experiência, né? Então, o que explica, né, um escritório poder ser fundado por advogados tão jovens? E eu acredito que é o fato de que naquele momento o Brasil era um país novo, né? Eu acho que em 1990, com a abertura da economia brasileira, com a possibilidade também de você importar, né, que você não tinha isso, então essa abertura da economia brasileira para as importações e também a possibilidade de empresas entrarem em setores que antes eram proibidos para a iniciativa privada, muda a cara do Brasil, né? E nesse momento específico do tempo, em 1990, eu fui estudar fora. Eu primeiro fui trabalhar fora, eu trabalhava num escritório chamado Castro Barros, que ainda é um escritório de grande prestígio hoje. Nós três trabalhávamos lá, eu, Fábio e Marcelo. Então, no momento que nós resolvemos sair para montar o nosso escritório, foi um momento logo depois que eu tinha também voltado, né, de uma experiência fora do Brasil, não apenas de trabalhar fora, mas também de fazer o meu LLM fora do Brasil. Fiz meu LLM na Inglaterra. E eu acho que quando eu volto para trabalhar em privatizações, e que era também uma outra faceta dessa economia brasileira que mudava muito, ou seja, o reposicionamento do Estado na economia brasileira. A economia brasileira, antes disso, ela era muito dependente da figura do Estado, não apenas como regulador, mas também como empresário, né? E com essa decisão do governo de então, da saída do Estado como empresário para um Estado regulador, isso muda completamente a história do Brasil. Então, quando eu estava ainda na Inglaterra, o sócio com quem eu trabalhava no Castro Barros, ele foi até a Inglaterra e ele me deu uma notícia: você vai ter que voltar para o Brasil. Eu falei: eu não quero voltar de jeito nenhum. 2 horas depois eu estava convencido que eu deveria voltar para o Brasil, porque era um momento que realmente era um momento singular. E eu acho que foi a decisão certa, graças a ele eu tomei essa decisão, foi uma decisão certa. Eu voltei e ali nós trabalhamos, ainda no Castro Barros, tanto eu, como o Fábio e o Marcelo, trabalhamos na privatização da CSN, trabalhamos na privatização da Uzi Minas, trabalhamos na privatização do Polo Petroquímico de Camaçari, que depois veio a origem da Braskem, e eu acho que em várias outras privatizações. Então, quando nós montamos o escritório, nós montamos com esse foco, que era um foco de trabalhar nessa nova economia, desse momento onde o Estado saía do papel de empresário, mas passava a ter o papel ainda mais importante de regulador, né? E eu acho que nós compreendemos esse momento e nós refletíamos também na nossa experiência esse momento da economia brasileira. Então,
não foi uma coisa tão estranha jovens serem percebidos como uma escolha natural para ainda que fossem, né, operações sempre de grande importância, de grande vulto. E aí eu acho que nós tivemos duas outras coisas a nosso favor. Primeiro, que a privatização ela tem uma especificidade, que são muitos compradores querendo comprar um ativo. Isso gera conflito. Então nós tivemos a sorte que outros escritórios maiores e muito estabelecidos nos referiram clientes, né? Então eu acho que isso daí foi uma facilitação. Acho que eles nos viam como advogados jovens, competentes, não com tanta experiência, mas falando e compreendendo as necessidades do cliente daquele momento, né? E também, como nós tínhamos trabalhado muito em outras privatizações, você passa a trabalhar com bancos de investimento, com consultorias, com auditorias, e você passa a conhecer então o ecossistema, né? Então nós conhecemos o ecossistema nos conhecia e nos referia também casos. Então, assim, o que foi uma grande aventura e talvez pudesse até ser visto como uma decisão inconsequente, se mostrou uma decisão acertada para aquele momento muito específico da economia brasileira. Bem, Paulo, a gente sabe que o escritório Vieira Rezende ele começou com um foco muito grande no direito tributário e societário, mas que hoje em dia é um escritório full service. Como foi essa transição? Essa pergunta é muito interessante. Eu acho que desde o início nós tomamos a decisão, porque veja, não existe a prática de privatização. Então você acertou quando você falou no direito tributário e no direito societário. Então, assim, para você comprar, na verdade, um ativo, nesse caso tem essa característica de que você está comprando um ativo num regime de competição, né, num regime de leilão, de geralmente melhor preço, mas você está comprando um ativo, então para isso você precisa ter, obviamente, uma experiência empresarial, uma experiência, né, no direito societário, no direito comercial, como nós chamávamos à época, mas também na área tributária. Quer dizer, você não consegue pensar nos perigos e nas oportunidades de você comprar um ativo se você não tem uma compreensão também das características tributárias daquela operação e da operação da empresa, né? Então, porque na verdade, onde que você mais ajuda numa operação de M&A, numa operação de compra? É em identificar as oportunidades e os riscos, né? Então, eu acho que para nós foi muito claro que nós tínhamos que ter uma área societária forte e uma área tributária forte, trabalhando as duas em perfeita harmonia. A partir daí, eu acho que foi mais ou menos intuitivo que nós deveríamos também, se nós quiséssemos ter sucesso, não apenas, né, na privatização, mas também cuidando dos nossos clientes que tinham tido sucesso, ou clientes em outras áreas também que não tinham passado pelo processo de privatização como compradores ou como empresas-alvo, mas para nós foi muito claro também que nós deveríamos iniciar outras áreas. E aí eu diria para você o seguinte, eu acho que nós fomos muito cuidadosos. Eu acho que um dos traços característicos do Vieira Rezende, apesar da juventude de então do seu sócio, foi sempre ser também um escritório cauteloso, um escritório cuidadoso nas suas decisões. Então, por mais que nós tivéssemos grandes oportunidades, operações que eram operações grandes, que além da privatização nós tivemos também, todo o sistema financeiro brasileiro estava sendo repensado, porque com a estabilização da moeda e com o fim da inflação, vários bancos brasileiros comerciais de então colapsaram. E nós participamos também não só de privatização de bancos, mas também do resgate de alguns bancos comerciais importantes da época. Então, assim, eram operações grandes que pediam que nós tivéssemos também várias áreas do direito para fazer a avaliação de ativo, para fazer um processo de compra ou para fazer uma reestruturação,
mas eu acho que nós fomos cuidadosos no sentido de só iniciarmos uma área se nós tivéssemos a certeza de que nós tínhamos o sócio com o conhecimento necessário para tocar aquela área. Então, eu acho que nós fomos ampliando as áreas do escritório, mas ao mesmo tempo nós fomos fazendo isso com cuidado. Quando nós achávamos que nós não tínhamos o número suficiente de advogados para tratar de um caso que era muito grande, ou a área específica, nós fazíamos parcerias. Nós preferimos fazer isso do que enveredar por uma área onde nós não tínhamos um sócio com a experiência necessária, mas também com a mesma visão, com os mesmos princípios que nós tínhamos. E em 2011, o escritório firmou uma parceria com a Wikborg Rein, um escritório norueguês. Como surgiu essa parceria? Como tem funcionado? E existe algum motivo específico para a escolha da Noruega? Que ótima pergunta. Sim, olha, eu vou aqui fazer um parênteses, que vou abrir aqui um parênteses que é o seguinte. Quando você tem essa oportunidade de olhar pelo retrovisor 30 anos, né? Desde o início, o ano que vem será o 30º ano de operação do Vieira Resende. Quando você tem essa felicidade, né, que nem todas as pessoas têm, eu acho que no final pelo menos eu chego a essa conclusão hoje em dia com alguma facilidade. Quanto mais velho você vai ficando, eu acho que mais simples a sua cabeça vai ficar, pelo menos a minha, vai ficando razoavelmente mais simples em relação a algumas coisas. E para mim, eu vejo que talvez nesses 30 anos nós tenhamos tomado 4 decisões que foram muito corretas, 4 decisões que foram bastante erradas e o resto foi neutro. E neutro no Brasil é bom, hein? Atenção. Então, e eu acho que uma dessas decisões foi a decisão da Noruega. Como é que ela aconteceu? Na época, nós identificamos um escritório, que era um escritório que tinha uma grande experiência no setor na época ainda se chamava de petróleo e gás, hoje em dia nós chamamos de energia, mas na época nós chamávamos da área de petróleo e gás, e nós identificamos esse escritório que nós gostaríamos que se juntasse ao nosso. Passamos por uma seleção por parte deles, não por nossa. Eles estavam entre nós e um outro grande escritório que vocês inclusive entrevistaram. Na época, o José Carlos Ribeiro era o sócio principal do escritório, ele tinha trabalhado na Petrobras por muito tempo, foi a pessoa que pensou a forma como a Petrobras se organizaria do ponto de vista do seu organograma, das suas subsidiárias, e também ajudou a organizar o jurídico da Petrobras. E a filha dele, que é a Daniela Ribeiro, que hoje é a nossa sócia principal da área de energia, ela disse para mim o seguinte: olha, para mim eu acho que uma das coisas importantes na nossa decisão é que o escritório com o qual nós nos juntemos, ele faça um esforço muito grande para que as outras áreas do escritório trabalhem com conhecimento específico da área. Então, assim, o trabalhista tem que entender o petróleo e gás, né? O tributário tem que entender o petróleo e gás, o aduaneiro tem que entender o petróleo e gás, o societário é diferente no petróleo e gás. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte: eu gostaria do seu compromisso pessoal de que você iria conosco para a Noruega. Eu não quero ir para Houston, eu quero ir para a Noruega. E por que a Noruega? Porque era muito claro que nós tínhamos feito uma descoberta enorme no Brasil, que era o pré-sal, e que a tecnologia viria da Noruega, não viria dos Estados Unidos. A tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas vem da Noruega. Então, foi esse o acordo que eu fiz com ela, fui com ela, tivemos muito sucesso, fomos para lá falar sobre o que deveria acontecer, sobre os novos regimes também que foram criados para a exploração do pré-sal, e após algumas apresentações para empresas, nós fomos até o Wikborg Rein, que na época, um desses acasos da vida, um sócio do Wikborg Rein tinha feito mestrado com o Marcelo Barbosa, e
Então nós visitamos o escritório e nós chegamos na hora errada. Acho que foi uma das poucas vezes. Daniela é uma pessoa muito organizada, eu sou razoavelmente organizado, mas não como ela, e nós, a reunião estava marcada para as 13 horas e nós chegamos antes. E aí um dos sócios veio nos procurar e disse: vocês sabem que vocês chegaram na hora errada? Eu falei: não tem problema, nós voltamos depois. E não, mas vamos sentar e vamos conversar. Então nós teríamos uma conversa depois com vários sócios, mas nós tivemos essa oportunidade que a vida nos deu, que o acaso nos deu, de nos reunirmos com ele e ouvirmos dele, né, o que ele pensava do Brasil e como é que ele gostaria de explorar o Brasil com base num DNA binacional, a partir de uma compreensão deles do que eram as oportunidades no Brasil e de uma compreensão nossa do que era essa especialização que eles tinham, principalmente no setor de offshore. E nós fizemos isso, e aí nós voltamos rapidamente para o hotel e obviamente chegamos numa reunião com quase 10 sócios do escritório, tinindo, né, sabendo tudo que nós tínhamos que falar. E aí foi uma conversa que fluiu muito bem e que nos levou para essa que nós chamamos de uma aliança com o Vic Ball-Ryan, que é uma aliança que eu digo que é uma aliança muito saudável, porque ela não é uma aliança administrativa ou financeira. Nós não temos nenhuma divisão de remuneração com eles, nós não temos participação no lucro deles, eles não têm participação no nosso lucro, nós não temos nenhuma influência deles na nossa governança, nem nossa influência na governança deles. O que nós temos, na verdade, é o desenvolvimento de uma tecnologia comum e de uma compreensão e de um DNA, que é um DNA que eu digo hoje que é um DNA brasileiro, norueguês, e que nos serviu e serve os nossos clientes muito bem para a prestação de serviços nessa área de petróleo e gás e principalmente offshore. Água. Pode voltar ao normal? Paulo, quais foram os principais fatores ou até mesmo posturas adotadas pelo escritório que fizeram com que o Vieira Resende se tornasse tão grande na área de M&A? De novo, acho que essa é também uma pergunta muito boa, mas eu acho que, voltando à nossa experiência na privatização, qual é o grande diferencial que você pode ter para um potencial comprador que compete com vários outros interessados na compra de um ativo que é colocado à venda? De novo, falei sobre isso, acho que na pergunta anterior, é você identificar com muita clareza quais são as oportunidades que o comprador tem em relação à aquisição daquele ativo e quais são os grandes perigos que ele pode correr, até para você decidir não comprar o ativo, até para você achar que ou ele não faz sentido, ele não tem sinergia, ou ele pode ser tóxico para a operação que você tem, né? Ou que você não compreende aquele ativo também. Muitas vezes é isso, você tem companhias que elas não se compreendem, elas não se falam, né? Elas têm culturas que são culturas muitas vezes antagônicas e oportunidades de negócio que também não conversam. Então, eu acho que uma das coisas que desde o início nos ajudou foi, nós montamos um time, a operação de M&A, o mais importante dela não é a negociação do contrato. É claro que a negociação de um bom contrato e a negociação de uma vida pós-M&A, ainda mais se você fala de uma junção, de uma combinação de negócios, ou de vários adquirentes tendo que decidir como é que o controle compartilhado será exercido, é claro que esses contratos são muito importantes. Mas onde, na verdade, o que pode definir o sucesso na compra de uma empresa é você acertar o preço. São poucas as empresas que, seja numa combinação, seja numa aquisição, elas superam o fato de terem pago um preço errado pelo ativo ou não. Isso vem do fato de você não ter localizado com antecedência uma oportunidade, mas principalmente do fato de você não ter localizado um passivo ou principalmente uma contingência
que no final poderia fazer com que aquele ativo fosse tóxico para você. Então eu acho que o fato de nós termos áreas, e isso é uma coisa muito verdadeira para o Vieira Resende, as nossas áreas aqui, elas são interligadas, elas se conversam, e nós procuramos fazer com que elas tenham todas elas princípios e formas de atuação que sejam sempre pautadas pelas mesmas características e características que para mim são fundamentais na prestação de serviço. Então eu acho que o fato do societário, do tributário, do financeiro, do trabalhista, da área de energia, de todas as áreas também que pedem um viés regulatório muito forte, delas conversarem e delas saberem trabalhar em conjunto, eu acho que é isso que leva ao sucesso de uma área de M&A. E Paulo, como foi o período da Covid-19, em que o escritório realizou grandes mudanças? Quais foram essas mudanças e quais são os principais ensinamentos herdados dessa época? Muito bem, eu acho que a Covid-19 ela nos ensinou muitas coisas, mas eu acho que olhando para trás, eu consigo identificar que ali a primeira resposta que nós demos foi uma resposta em relação àquilo que é mais caro para nós, que é a saúde das pessoas. Eu acho que a nossa preocupação aqui no Vieira Resende sempre foi, principalmente com o cliente, mas também com os nossos colaboradores. Então, eu acho que ali, quando nós entendemos a gravidade do que estava acontecendo no mundo, nós tomamos uma decisão muito rápida e muito clara de deixarmos o escritório. Que todos fossem para casa e que todos estivessem protegidos, que ninguém fosse colocado em risco. E aí, como nós tomamos essa decisão muito rapidamente, nós colocamos, obviamente, também em prática algumas decisões da área de informática, principalmente, que não tinham sido testadas. Então, por exemplo, nós tínhamos acabado de migrar para a nuvem, toda a operação do escritório. Se não fosse isso, nós não teríamos conseguido também trabalhar de casa. Os intestinos do escritório tinham que continuar funcionando, então toda a parte administrativa financeira, o escritório tem que continuar faturando, mandando os seus reports para os nossos clientes. Então, assim, nós hoje, olhando para aquela decisão, como ela foi tomada, com base única e exclusivamente naquele momento na segurança dos nossos colaboradores, é impressionante como nós conseguimos atender bem continuamos a prestar o nosso serviço, com, eu diria, com bastante fluidez. Nós conseguimos também modificar a nossa forma de trabalho, e aí eu faço aqui também uma observação. Eu acho que comete um erro quem chama de home office o que aconteceu durante a pandemia, que o home office, eu acho que em grande parte das empresas ele não existe nem mesmo hoje. O home office é quando você prepara a pessoa para trabalhar de casa. Ninguém foi preparado para trabalhar de casa, o escritório não deu qualquer tipo de proteção, amparo ou preparo para as pessoas trabalharem de casa. As pessoas estavam exiladas em casa e trancadas em casa. É uma outra situação, né? Então, eu acho que toda essa questão de você ter que fazer o seu TI funcionar, das pessoas se sentirem razoavelmente confortáveis de trabalhar de casa sem nenhum amparo, sem nenhum preparo para aquilo, né? Numa subversão total do regime familiar, né? Pessoas, né? A casa, ela pertence a pessoa, a não ser que você more sozinho, a casa pertence a pessoas diversas dependendo do horário que você está tratando. De manhã, né? Ela geralmente é de uma pessoa, de tarde ela é de outra, de noite é de outra. Então, você de repente estava todo mundo ali trabalhando ao mesmo tempo e em vários casos também já com famílias, com crianças. Então, assim, é impressionante que tudo isso tenha funcionado bem, né? E eu acho que foi graças eu falava sobre os 4 grandes acertos
do escritório, eu acho que talvez um deles foi a institucionalização. O escritório, alguns anos antes, tomou a decisão de se institucionalizar. O que isso quer dizer? Trabalhar não como vários escritórios independentes dentro de uma mesma casca, mas realmente trabalhar de uma forma única. E, para isso, você toma algumas decisões que alguns advogados não gostam. Você dá a notícia, por exemplo, para o seu sócio que a equipe não é mais dele e o cliente não é mais dele, né? O cliente é do escritório, a equipe é do escritório e há políticas, né? Seja de RH ou de marketing ou comerciais, que são adotadas para todos. E eu acho que isso foi vital, porque na hora que você espalha as pessoas, que cada um vai para a sua casa, ali nesse momento você tem que ter a cultura corporativa, ela tem que funcionar. E eu acho que foi isso que funcionou, foi a institucionalização e a cultura corporativa. O que se perdeu durante a pandemia e que está sendo reconstruído hoje e que é diferente da cultura corporativa é a memória corporativa. Isso é uma outra coisa. Então, é claro que o mundo é outro, eu acho que algumas lições foram aprendidas. Tem coisas que são magníficas desse mundo virtual. Eu, por exemplo, como um advogado, eu venho da área societária, hoje em dia eu faço muita arbitragem, mas eu venho de uma área onde é vital que as pessoas se encontrem e conversem e tomem decisões para que projetos andem. Para isso as pessoas têm que se encontrar. Com o mundo virtual isso ficou fácil, não tinha mais aquela desculpa, eu viajo demais, eu sou muito importante. Todas as pessoas em algum momento do dia poderiam ser acessadas pelo Zoom ou pelo Teams. E isso foi fundamental, isso é um ganho para mim, um ganho em termos de tempo, de possibilidade de conversa que é fundamental. Aí nós temos que ver as perdas. Aí, como eu disse, a cultura corporativa, eu acho que ela foi fundamental para fazer com que o escritório continuasse trabalhando durante o período da pandemia. Mas nós perdemos a memória corporativa. O que é a memória corporativa? É isso aqui, né? Nós estarmos juntos. Eu sempre digo isso. São poucas as pessoas que têm, por exemplo, me diga aí um grande projeto que ficou incrustado na sua memória, e grandes negociações ou turbulências que aconteceram num Zoom. A pessoa não. Agora, então assim, a memória, ela tem que passar pela interação pessoal, né? Então, eu acho que agora a gente está num mundo onde a gente tem que tentar balancear ganhos, né, que vieram com essa nova forma de trabalhar, com a necessidade de um convívio que ele é importante para a criação, para o estabelecimento dessa memória corporativa. Mas eu diria o seguinte, eu acho que quando a gente olha para cá, como o escritório se comportou em relação ao Covid, eu diria o seguinte, eu acho que onde nós fomos testados, eu acho que nós passamos realmente de comprovar que era verdadeiro o nosso discurso, que antes de mais nada as pessoas, isso é o mais importante. Nós somos uma sociedade de pessoas, nós somos uma plataforma de serviço, mas que também é uma plataforma que educa e cria pessoas, né? Acho que uma das grandes, quando eu olho para trás e eu vejo todas as pessoas que já passaram por aqui e foram embora, também, assim, eu tenho muito orgulho, não só de quem está aqui construindo a história, mas de quem construiu a história antes. E é impressionante, porque hoje eu encontro pessoas que estiveram aqui, todos eles têm boas memórias do Vieira Resende. E eu acho que isso mostra o nosso compromisso e a nossa decisão acertada sempre, e antes de mais nada, com pessoas. E eu acho que o Covid, nesse ponto, ele é talvez um divisor de águas na forma como você compreende, trata os seus colaboradores. Então, Paulo, qual é a cultura que o Vieira Resende estabelece ou, enfim, pretende estabelecer para quem trabalha aqui dentro? Eu diria para você que esse talvez seja o estabelecimento, a criação de uma cultura corporativa numa sociedade de pessoas. Ela passa por uma necessidade de você balancear
o trabalho colaborativo com a lucratividade. E isso não é uma coisa fácil, porque você não pode ter um ambiente que seja complacente, né? Você não pode ter um ambiente que permita que os seus colaboradores não tenham um resultado positivo, ou pelo menos, veja, que não tenham um resultado positivo no longo prazo. Eu acho que o estabelecimento de cultura e o estabelecimento de metas no escritório, ele também tem que passar pelo entendimento do que é o Brasil. O Brasil é um país muito complexo, onde na nossa área é exigido que nós sejamos absolutamente coerentes e consistentes, mas o Brasil não é coerente e o Brasil não é consistente. Então é muito complicado você exigir que as pessoas tenham o mesmo resultado ou o mesmo bom resultado sempre, em todos os momentos, em todos os anos. Então você tem que compreender, de um lado, que o Brasil geralmente é sazonal, e ele é sazonal inclusive para áreas de prática, né? E é por isso que, na medida que você vai aumentando o espectro e as áreas de prática do escritório, você também vai diluindo o risco do escritório. Então o que eu acho que eu estou respondendo para você é o seguinte: o que você espera do seu advogado é um reflexo de você ter feito todas essas ponderações e todas essas perguntas que eu estou me fazendo agora, entendeu? Então, assim, porque você vai pedir para o seu advogado o seguinte: olha, eu quero que você seja eficaz, correto, um bom profissional, que esteja sempre atuante e saiba do que você deveria saber da sua área para prestar o melhor serviço possível para o cliente, mas ao mesmo tempo que você seja um bom colega, né? E se eu quero que você seja um bom colega, eu não posso querer que haja canibalismo dentro do escritório. Eu tenho que querer que o trabalho seja feito de uma forma colaborativa. Então, parecem parece uma esquizofrenia, porque assim, olha, eu quero que você seja correto, ético, que você trabalhe bem com o outro, mas que você seja lucrativo. É possível? É possível, desde que você também tenha uma compreensão muito grande do seu negócio, porque eu acho que alguns escritórios erram também, porque antes de você estabelecer o que você espera dele, você tem que saber o que você espera do seu negócio, né? E para você entender o que você espera do seu negócio, você tem que conhecer muito bem o Brasil. Então, não é uma tarefa fácil, mas eu acho que no final a resposta simples para a sua pergunta é que seja colaborativo e que seja também que tenha bons resultados. Nos últimos anos, a pauta de equilíbrio entre a vida pessoal, a saúde mental e a vida dentro do trabalho tem assumido um protagonismo nas discussões empresariais. Existem políticas sobre work-life balance aqui no escritório? Existem. Eu acho que o escritório, de novo, ele passou por dois momentos. Eu acho que isso está ligado diretamente também a você ter uma boa área de recursos humanos, né? E que você conheça muito bem os seus recursos humanos, né? As pessoas que trabalham para você. E aí eu acho que nós tivemos dois momentos. Nós tivemos um momento de uma estratégia de recursos humanos, que você deixar claro para a pessoa o que é a carreira que ele poderá ter no escritório, o que é esperado dele, e se ele cumprir com o que é esperado dele, como que ele deveria evoluir na sua carreira. E a outra coisa é o que eu chamo do RH no dia a dia, de você tomar o pulso do escritório, é você saber como que as pessoas estão reagindo no dia a dia àquela estratégia, que é uma estratégia de longo prazo, mas que ela tem efeitos no curto prazo, né? E eu acho que nós passamos pelas duas coisas. Nós temos uma estratégia de longo prazo e nós temos, eu acho que nós tomamos boa medida daquilo que são as reações e os anseios e às vezes os problemas que são enfrentados pelos nossos advogados. De novo, hoje em dia a expectativa de vida profissional de uma pessoa, ela é muito maior do que antes. Então, nós temos que saber também que as pessoas passarão, né, por momentos muito díspares, né, dependendo do momento profissional no qual ela se encontra. Então, eu acho que, primeiro, é a natureza humana, e a natureza humana ela não mudou,
né? Então você tem que entender muito bem que as pessoas elas vão se exigir e elas vão exigir da instituição também alguma coerência em relação ao que foi prometido como sendo um plano de carreira. Eu acho que dentro disso nós também temos algumas evoluções que elas são fundamentais e são muito importantes para esse work balance, porque na verdade eu acho que você se sente bem trabalhando num lugar onde você compreende a cultura do lugar e onde você acha que o lugar também te compreendeu. Não tem nada pior do que você trabalhar num lugar onde você não é compreendido, onde as pessoas não entenderam quais são os seus limites, quais são os seus ativos e também quais são os seus passivos, até para que você possa melhorá-los, né? E eu acho que tudo isso também está ligado a uma agenda hoje, que é uma agenda de inclusão e uma agenda identitária também, que é fundamental. Então, toda também uma questão de você compreender a sua força de trabalho, mas também você fazer com que o escritório se comporte bem dentro de uma agenda identitária também é muito importante. Eu acho que dentre os grandes acertos do escritório foi a criação, por exemplo, de um comitê de diversidade dentro do escritório. Isso é fundamental, entendeu? Para que as pessoas se sintam também bem, né? Dentro do escritório. E é um comitê muito atuante e que eu acho que trabalha muito bem e trouxe grandes ensinamentos, inclusive para os sócios. Porque questões, por exemplo, como licença maternidade, as questões de inclusão racial, as questões de licença paternidade para 2 pais, ou de licença maternidade para 2 mães. Isso é uma lição, inclusive, para aqueles que são jovens há mais tempo. Eu não chamo de velho, porque eu já estou numa fase que eu não uso mais essa palavra. Eu já falo que eu sou jovem há mais tempo. Mas eu acho que é uma lição para nós também, sabe? Porque são novas pautas que são trazidas também e exigidas pela nova geração. Então, eu acho que essa confluência entre você dizer o que é esperado dos mais jovens e os mais jovens poderem ensinar também e poderem discutir dentro de uma razoabilidade, obviamente, né? Mas aquilo que é esperado dentro de um novo mundo, eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, na questão de se nós devemos realmente manter um sistema onde as pessoas não são obrigadas a vir ao escritório todos os dias, né? E eu acho que a gente passa por hoje nós já compreendemos, é impressionante, quando a gente olha também para os números, o escritório ele conseguiu continuar durante a pandemia a trabalhar bem, a funcionar bem e a ser lucrativo. Então, assim, por que você quer voltar para o passado a todo custo? Faz sentido? Qual é o balanceamento que você tem que encontrar também para as novas reivindicações hoje em relação ao que é uma vida que é uma vida saudável? De novo, eu acho que na vida tudo é o bom resultado de uma negociação. E a negociação ela acontece, inclusive, entre a instituição e os seus colaboradores. Eu sempre digo que até para mim, né, que sou o sócio fundador daqui, eu durante muito tempo na minha vida eu cometi um grande erro, que foi perguntar quem é o meu melhor sócio. E sempre tentar identificar aqueles sócios que eu achava que seriam os sócios que iriam comigo até o final, né, ou até o final, até o momento que seria mais próximo de um final de uma carreira profissional. E aí eu vi que o melhor sócio que eu posso ter é o Vieira Resende. O melhor sócio que qualquer um aqui pode ter é a instituição ter voz e você ter regras, porque aquelas regras elas também são fruto de uma negociação, né? A negociação ela existe, a fricção ela existe e a fricção leva à evolução das normas. Então eu acho que a instituição ela deveria refletir tudo isso, né? E eu acho que se isso aconteceu de uma forma saudável, o ambiente de trabalho deveria ser um ambiente de trabalho melhor. Paulo, recentemente o escritório foi incluído na 4ª edição do especial Análise, Advocacia, Diversidade e Inclusão, de 2024. Você podia falar mais um pouquinho sobre as posturas adotadas pelo escritório
para ser reconhecido como um escritório tão diverso e, enfim. Sim, eu acho que uma das coisas foi essa ideia de que nós devemos ter um comitê de diversidade. E eu acho que isso funcionou muito bem, porque, como eu disse, eu acho que foi um aprendizado para a instituição e para os sócios também, né, daquilo que é uma nova pauta e que deve ser bem compreendida pelo escritório. Agora, eu acho que é raro a gente conseguir compreender como que isso é valioso num país como o Brasil. O Brasil, ele é muito específico nas formas de exclusão. Então, se você não compreende as ratoeiras que existem em relação à questão da exclusão, você não consegue definir também o que é necessário você fazer para você ter uma boa política de inclusão. Porque eu acho que um dos erros que se pode cometer é você, às vezes, olhar isso de forma fatiada. Ou seja, é claro, existe uma dívida ou um déficit em relação à questão das mulheres como participando dos órgãos de gerência e de administração do escritório? Sim. Existe uma questão também de uma dívida racial? Sim. Existe também uma dívida em relação à população LGBTQIA+? Sim, também existe. Então, assim, mas existe uma coisa maior do que isso tudo, que é você entender como que a forma de dominação ela acontece no Brasil. Então, é muito importante também você entender a questão financeira, né? Então, como que você faz com que o escritório ele seja uma plataforma de crescimento democrática para pessoas que seriam excluídas, seja pelo seu poder aquisitivo, seja porque não tiveram acesso a uma educação que era compreendida durante uma certa época como sendo as únicas formações que poderiam fazer com que uma pessoa entrasse para um escritório como esse, e todas as outras coisas que são questões também de dominação. Enquanto você não tem essa compreensão toda, você não consegue criar os mecanismos para fazer para garantir que tudo isso seja endereçado e que as pessoas se sintam num ambiente verdadeiramente inclusivo. E Paulo, qual dica você daria para um estudante que acabou de ingressar no curso de Direito e que desejaria ingressar e fazer carreira aqui no escritório? Mande seu currículo. Mande seu currículo e faça de tudo. Assim, eu acho que o escritório ele tem uma coisa muito interessante. Ele é um escritório que sempre se questionou muito. Eu não me lembro, a cada 2 anos nós passamos aqui por uma DR, não é DR? Ainda se fala assim? Então eu acho que para a pessoa, primeiro é o seguinte, conheça realmente e compreenda o escritório. Procure conversar com alguém, principalmente se for um estudante também, que trabalha no escritório, para você ter certeza absoluta que o lugar é o que ele parece ser, né? E eu acho que não vale só para nós, vale para qualquer escritório, né? Às vezes você tem uma visão, mas é muito importante você conversar com alguém que tem uma cabeça parecida com você para saber se aquela visão que você tem do escritório é uma visão verdadeira do ponto de vista de alguém que trabalha nesse escritório. Então eu acho que o Vieira Resende é um escritório que ele entendeu essa grande oportunidade que foi dada para nós de aumentar o leque de opções. Eu acho que acabou o momento onde os escritórios dizem nós só contratamos as pessoas com esse perfil vindo dessas instituições. Então, assim, como hoje em dia nós abrimos muito o nosso radar de uma forma correta, é muito importante que as pessoas batam com mais força também na nossa porta, que procurem nos conhecer, que procurem conhecer as pessoas que trabalham aqui e se acharem que elas são boas para nós, provavelmente a pessoa está certa e nós queremos ouvir dessa pessoa. Então, que procure pessoas que trabalham aqui
e que é sempre um prazer muito grande a gente poder conversar com pessoas que têm interesse no nosso escritório. E por que nós, estudantes de Direito, deveríamos escolher o Vieira Resende? Olha, isso é uma pergunta muito interessante, porque o Vieira Resende não tem dono. Eu acho que uma das coisas que vai separar sempre, ainda separam os escritórios de advocacia, são entre as estruturas que têm dono e as estruturas que são verdadeiras sociedades de pessoas. E esse aqui é um escritório que é uma verdadeira sociedade de pessoas. É um escritório que é feito onde as pessoas, os sócios entendem que eles estão aqui de uma forma transitória, eles são custodiantes da instituição, mas eles estão preparando a instituição para receber novos colaboradores, e esses colaboradores serão os sócios e os custodiantes do momento. Então, eu acho que você ter a opção de trabalhar, e eu acho que nós não somos o único, eu acho que vários outros escritórios conseguiram isso também, mas você ter um escritório que seja um escritório que é full service, que é baseado no Rio de Janeiro, mas que tem uma atuação muito grande em São Paulo também, que tem uma visão e uma força de trabalho que garante a possibilidade de a gente trabalhar em todos os lugares do Brasil, para clientes do Brasil todo, mas que principalmente é um lugar que quer receber os sócios do futuro, porque existe uma diferença entre você procurar mão de obra ou você procurar o sócio do futuro. Eu acho que aqui a gente procura o sócio do futuro. Eu queria saber um pouco mais de como a sua visão do mundo da arte, se tem alguma influência na sua visão da advocacia também. Muito interessante. Eu vou te responder da seguinte forma. Eu acho que do mesmo jeito que o início do Vieira Resende ele não teve muita estratégia por trás, foi uma decisão de 3 jovens que decidiram que iriam trabalhar juntos de uma outra forma. Foi isso que aconteceu. Então eu diria que foi um acaso, né? E era o momento correto também para a gente fazer isso, como eu disse para vocês. A minha entrada no mundo da arte, ela se deu também de uma forma muito... foi um acaso. Qual é a história? O meu melhor amigo de infância, ele tinha decidido que ele ia estudar, que ele ia tentar fazer o Rio Branco, que ele ia ser diplomata, e num certo momento ele decidiu que ele ia estudar no Parque Lage e que ele ia ser artista. E nós éramos muito próximos e somos até hoje os melhores amigos de dicionário. E através dele eu conheci uma geração de artistas que era a geração dos anos 80, que se tornaram todos meus amigos, e em conjunto com esse meu amigo eu comecei também a colecionar. E colecionei artistas brasileiros que eram amigos meus, depois começamos a colecionar fora do Brasil, que não era uma coisa óbvia na época, e durante 20 anos construímos uma coleção, inclusive uma coleção corporativa que está aqui, está em São Paulo, e esse meu amigo, ele se tornou depois o diretor artístico do MASP, e ele foi a primeira pessoa do Hemisfério Sul, trabalhando no Hemisfério Sul, que agora é o curador da Bienal de Veneza, que é o evento mais importante das artes no mundo, é o Adriano Pedrosa. E como que eu faço a correlação com o momento profissional, com o momento do escritório, com o momento do Brasil? Eu entendo que o mundo das artes compreendeu que você não pode ter uma agenda inclusiva, que existe no mundo cultural, como eu falava aqui também, existe no mundo cultural, e o Adriano fala sobre isso na Bienal de Veneza, né? Ele faz uma Bienal que é pensada para os excluídos, mais do ponto de vista do sul global. Então, eu acho que ele tem uma potência muito grande quando ele diz o seguinte: você não pode ter uma agenda de inclusão que não tenha também uma inclusão das novas geografias do mundo. E nós somos uma das novas geografias do mundo. E o mundo não pode achar que ele pode tratar de cultura passando uma régua e fingindo que não há um hemisfério sul. E eu acho que essa é a nossa grande oportunidade. Esse é o nosso grande momento também.
né? Não é apenas na área cultural. Eu acho que isso é como um todo. Eu acho que o mundo, quando ele vai ficando mais complexo, mas para aqueles que querem fazer com que o mundo seja também um mundo, vamos dizer assim, que trabalhe em conjunto e que tenha a possibilidade de uma vida melhor, né, comunal, eu acho que ele tem que compreender também essas novas geografias do mundo. Então, eu acho que o que eu compreendi no mundo cultural, eu também vejo que é a nossa oportunidade no mundo dos negócios. Eu tive o prazer, por exemplo, de ser convidado para ser o presidente do Comitê Internacional da Tate, da Inglaterra. Isso não é um convite para um advogado. Apesar de que o trabalho que eu faço não é, todo mundo acha que é um trabalho muito glamouroso, não é um trabalho de governança, é um trabalho, hoje nós estamos discutindo, por exemplo, o fundo patrimonial, o endowment da Tate, assim, então tem todo um trabalho que é um trabalho que eu faço muitas vezes profissionalmente, né? Um trabalho de governança, um trabalho de conselho, mas esse não foi um convite feito por um advogado, nem foi um convite feito para o Paulo. Esse é um convite feito para um brasileiro. Não é à toa que uma instituição internacional do porte da Tate escolhe um brasileiro. É porque essa é a hora do Brasil também. É a hora de um país, por exemplo, como a Inglaterra, que passa por uma crise identitária enorme do Brexit, né, que sempre foi uma força global, internacional muito grande, ela vê a possibilidade de ter, capitaneando um conselho que tem mais de 120 pessoas representando 29 países, tem um brasileiro. Então, assim, eu acho que quando você puxa isso para a nossa experiência profissional, eu acho que todas as coisas estão interligadas. E aí eu termino a minha resposta, porque advogado, como você sabe, fala demais. Eu acho que eu não fui o único nas suas entrevistas, nas entrevistas que vocês fizeram, e já agradeço muito a vocês não tem nada mais bacana do que você poder falar do seu escritório, quando você gosta muito dele, né? Então, eu acho que uma das coisas que eu percebo hoje como uma grande chance para todos nós é de mostrar que o Brasil, ele é capaz, né, de criar grandes profissionais e que eles têm que ser ouvidos também no mundo como um todo. Então, uma das coisas que eu percebi foi o seguinte: coisas que pareciam antagônicas, o interesse pelo direito, a minha profissão e o interesse pelas artes, hoje em dia eu vejo o seguinte, que quando você faz as coisas com o seu DNA e com base nos seus princípios, o que você faz no final, eles têm um efeito que eu chamo de um efeito mercurial. Mercurial no sentido de ser aglutinador. A sua vida começa a fazer sentido, ainda que as coisas e as formas pelas quais os interesses que você teve pareçam não fazer sentido. No final, eu acho que se você faz tudo que você fez com o seu DNA, tudo faz sentido. Mais uma pergunta? Bem, então encerramos aqui a nossa entrevista. Muito obrigado a você que nos assistiu e muitíssimo obrigado, Paulo, pela participação e por compartilhar a sua visão extraordinária do mundo do direito. Foi um grande prazer, muito obrigado pelas perguntas que me deram essa chance única de poder falar sobre o escritório e um pouquinho também sobre o que eu acredito que é a forma certa de você ter uma sociedade de pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado.